Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é mais um da série de histórias das mulheres da Bíblia. Se você ainda não sabe o que está acontecendo, eu venho fazendo uma série de vídeos aqui no canal em que eu conto pra vocês as histórias das mulheres da Bíblia. Nós já temos vários vídeos e, como de costume, todos eles vão estar na descrição. Eu fiz uma playlist com todos os vídeos, eu te convido a ir lá ver. Se você já assistiu todos, se tem algum que você perdeu, se tem algum que você não assistiu, ou se você não assistiu nenhum, maratona essa série de vídeos que eu tenho certeza que você vai aprender muito com as histórias das mulheres da Bíblia. Agora deixa de enrolação e vamos pro vídeo, porque o vídeo de hoje é com uma história bem interessante. Olá, talvez você já me conheça. Se não, meu nome é Raabe e hoje eu vim contar a minha história para vocês. De como eu fui alcançada pelo poder de Deus e como Ele me usou poderosamente, mesmo sendo uma pessoa totalmente improvável para isso. Eu sou citada em alguns momentos na Bíblia. Se você quiser conferir, leia Josué 2, capítulo 1, Josué 6, do versículo 17 ao 25, Hebreus 11, 31 e Tiago 2, 25. Vou contar para vocês pontualmente o que aconteceu com a minha história. Como vocês já devem ter percebido, meu cabelo é curto. Eu raspava o meu cabelo porque eu era uma prostituta. E se você não sabe, tá aí uma curiosidade, isso diferenciava a gente das outras mulheres. Por isso eu disse que eu era uma pessoa totalmente improvável. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Para contextualizar vocês, eu preciso voltar um pouco para o povo hebreu que estava preso no Egito, que estava sendo escravizado no Egito, foi liberto por Deus através do seu servo Moisés. Acredito que essa parte da história você já deva conhecer. Assim que Moisés morreu, quem o sucedeu foi Josué. E com a sucessão de Josué, eles iriam entrar na Terra Prometida. Porém, para que entrassem na Terra Prometida, Deus deu várias instruções do que eles deveriam fazer. E uma dessas instruções foi a inspeção da terra. Foi nesse contexto, então, que eu vou começar a te contar a minha história que está descrita lá em Josué 2:1, em que fala que Josué, o filho de Num, que teve o seu nome mudado por Moisés, enviou secretamente 2 homens para espionar a terra. Esses homens foram enviados diretamente de Sitim e receberam a ordem de examinar a terra, especialmente a cidade de Jericó. E foi aí que, ao chegarem como espiões na terra, eles decidiram se esconder na minha casa. Antes que vocês se questionem do porquê eles foram se esconder na minha casa, eu já adianto a vocês, era um bom disfarce. O propósito da missão desses espiões não era um propósito impuro, porém se esconder em uma casa como a minha chamaria pouca atenção. Acho que eu não preciso explicar isso, né? Até porque era uma casa muito visitada, então era comum chegar pessoas de fora. Era um bom disfarce. Além disso, por ser uma casa que ia bastante gente da cidade, eles seriam informados com bastante facilidade sobre a cidade de Jericó, que eles estavam com tanto interesse de investigar. Além disso, tiveram outras razões, como o fato da minha casa ser no muro das cidades, o que facilitaria a fuga, se fosse preciso. Porém, aqueles 2 homens eram homens diferentes. Eles eram homens de Deus, servo do Deus Altíssimo. E por isso eu adianto a vocês que a estada daqueles homens na minha casa foi uma providência soberana divina para que eu tivesse acesso à salvação. Deus forneceu um exemplo de salvação através da minha fé. Sim, a fé de uma mulher que estava no fundo da pirâmide social, alguém que era vista à margem da sociedade e que aos olhos das pessoas não tinha valor algum. Porém, voltando para o fato de que os israelitas foram se esconder na minha casa, o rei foi avisado de que 2 israelitas estavam na cidade como espiões. Uma curiosidade interessante que eu acho legal compartilhar é que esse rei não era um rei sobre um grande domínio, era um rei apenas de uma cidade-estado, e reis de outras cidades-estados vão aparecer mais à frente quando a terra for conquistada. Ok, aconteceu então que o rei me enviou uma mensagem. Disse que eu deveria mandar esses homens embora, porque eles estavam ali para espionar a terra. Porém,
essa foi a minha decisão de fé. Eu sabia que pouquíssimo tempo depois o rei viria até a minha casa, atrás desses homens que estavam espionando a cidade. E eu decidi escondê-los. Como eu disse a vocês, eu sabia que eram homens de Deus e eu decidi ajudá-los. Eu os escondi no terraço da minha casa, embaixo de talos de linho que eu havia arrumado. E foi aí que, como previsto por mim, homens mandados pelo rei vieram atrás dos homens. Porém, como eu disse a vocês que eu havia decidido ajudar os homens de Deus, eu disse então aos guardas que vieram procurá-los que sim, eles tinham passado na minha casa e que eu não sabia de onde eles tinham vindo, e que ao anoitecer, antes de fechar os portões da cidade, que eles haviam saído, e que eles corressem atrás deles e que talvez eles os alcançassem. Porém, os homens estavam escondidos na minha casa. Os perseguidores então acreditaram em mim e saíram correndo atrás dos espiões que tinham saído. Nesse momento então eu subi ao terraço para conversar com os homens de Deus. Chegando ao terraço, eu disse então a eles que eu sabia que o Senhor tinha dado aquela terra a eles, que aquela terra não nos pertencia mais, aquelas cidades não eram mais nossas, porque o Senhor, o qual nós ouvimos falar que fez grandes coisas pelos israelitas, tinha dado aquela terra a eles. Disse a eles também que saber desses fatos estava deixando o nosso povo apavorado, pois nós havíamos ouvido sobre o Mar Vermelho, que o Deus dos israelitas tinha abrido e eles tinham passado em terra seca. Nós ouvimos também sobre os 2 reis amoreus que eles aniquilaram. E foi aí que eu declarei a eles que eu sabia que o Deus deles, o Deus de Israel, era Deus acima nos céus e embaixo na terra, e que não havia outro que se comparasse a ele. E foi aí que eu pedi que eles tratassem com bondade a minha família, pela bondade que eu havia agido com eles, de protegê-los do rei que ficou sabendo que eles estavam em minha casa, de ter despistado aqueles que estavam à procura deles. Eu pedi para que eles agissem com bondade para com a minha família, que poupassem eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus irmãos da morte, porque eu sabia que era apenas questão de tempo para que os israelitas conquistassem aquela terra. E foi aí que os homens de Deus decidiram que sim, poupariam a minha família, se eu não contasse nada a ninguém do que eles estavam fazendo ali, que eles tratariam com bondade e fidelidade os de minha casa. Então eu os ajudei a sair da cidade. Como eu disse a vocês, a minha casa ficava no muro, e eu os ajudei a sair pela janela com a ajuda de uma corda. Disse a eles que se escondessem em uma montanha durante 3 dias, para dar tempo dos perseguidores que estavam procurando eles, cidade afora, voltassem sem os encontrá-lo, e que aí sim eles poderiam seguir viagem tranquilamente. E foi aí então que eles disseram que eu deveria amarrar um cordão vermelho naquela janela que eles tinham descido, naquela janela de minha casa, e que todos da minha família deveriam estar em minha casa para que a vida deles fosse poupada, para que a minha vida e a vida da minha família fosse poupada, e que aquele cordão vermelho seria um sinal de que ali era a minha casa. Os israelitas então fizeram o que eu havia dito, seguiram a minha instrução, se esconderam na montanha e conseguiram voltar a Josué em segurança, passar o relatório do que tinham conseguido observar naquela terra, e disse que certamente o Senhor estava com eles, porque tudo ocorreu perfeitamente bem e o povo da cidade estava apavorado por conta deles. Aconteceu então que mais à frente, em Josué capítulo 6, do versículo 17 ao 25, houve então a queda de Jericó. Os israelitas invadiram a cidade e colocaram fogo em tudo. Tudo foi destruído. E apenas eu e a minha família fomos poupados. E daquele dia em diante nós vivemos junto aos israelitas. Agora eu quero que vocês tenham dimensão do que foi a minha história. No Novo Testamento, em Hebreus 11, conta vários exemplos de fé. E eu sou citada no meio desses exemplos. No capítulo 31, o escritor de Hebreus diz que, pela fé, por ter acolhido os espiões israelitas, a minha vida foi poupada e eu não fui morta junto com os que haviam sido desobedientes ao Senhor. E para você ter um pouco mais de dimensão do que foi a minha obediência pela fé, eu sou citada na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 5, em que cita o meu nome e o nome do meu filho, sendo então a mãe de Boaz
Boaz, se você não se lembra, foi quem se casou com Ruth, a moabita, que veio então dar à luz a Obed, que foi o pai de Jessé e que foi o pai de Davi. A minha fé que Deus poderia me conceder bondade, misericórdia e fidelidade através da minha escolha em obedecer ao Senhor e poupar a vida dos israelitas, fez com que eu aparecesse na genealogia de Jesus, fez com que a salvação de Deus alcançasse a minha vida. Mesmo sendo alguém totalmente improvável, de práticas que desagradavam a Deus, através de um encontro com Ele eu tive o meu caráter mudado, transformado e nova vida em Cristo. E eu também sou citada no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25, em que o mesmo fala que a fé sem obras é morta. E ele cita o exemplo da minha vida, que não tive apenas fé, mas que agi para com os espias israelitas. Eu quero te lembrar que Deus me alcançou não por merecimento, e te lembrar que Deus não nos alcança porque nós merecemos. Deus não te ama porque você merece. Até porque em Romanos 3:23 diz que todos pecados e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Deus nos ama porque o amor está nele. Deus nos ama porque Ele é o próprio amor. Ele é o único caminho e a vida. E sendo justificados nele, nós temos então paz com Deus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Eu fui salva pela fé que eu tive no Deus de Israel. E você também pode receber e aceitar esse amor pela fé. Escolha você também acreditar nesse amor que você não merece, mas que te alcançou porque Ele é bom e porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Eu era uma pessoa totalmente improvável, não tinha saída para mim. Aos olhos da sociedade eu seria a última pessoa amada por Deus. Mas Deus mostrou o seu amor para com nós, que tendo enviado o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz e nos redimir, nos justificar e nos salvar de todo o pecado, da justiça e do juízo. Pare de ouvir vozes que te acusam e lembre-se que Ele amou o mundo de tal maneira que por isso entregou o seu único Filho, para que fosse morto e ressuscitasse e hoje nós tivéssemos vida eterna. Diga sim a esse amor. Por mais que hoje você se sinta talvez sujo demais ou que o seu pecado é grande demais, olhe para a minha vida, veja que Deus me transformou e Ele pode te transformar também. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me sugira também histórias de mulheres, que mulher que não tem aqui no canal e que você quer muito ouvir a história. Eu gosto sempre de estar trazendo as sugestões de vocês. E deixa seu like se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação, me acompanha no Instagram que eu vou estar deixando aí na tela. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de olhar a descrição, olhar lá a playlist de histórias das mulheres da Bíblia, ver se você já assistiu todos. E é isso, gente, fiquem com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo.